Olá! E aí, gente, tudo bem? Oi, tudo Tudo bem? bem? Sejam muito bem-vindos ao Conecta BDH, o podcast que a gente está Obrigado. desenvolvendo aqui na nossa associação. Esse é o espaço onde a gente vai tentar pensar, viver cada um dos espaços de saúde onde a gente se encontra e, de vez ou outra, a gente bater um papinho para a gente poder conhecer cada uma das pessoas que estão pensando esses espaços que são tão importantes para a nossa sociedade, né? Meu nome é Eduardo Nishitani, eu sou arquiteto, consultor, trabalho com saúde, basicamente, eu sou apaixonado por pensar cada um desses espaços que cuidam das pessoas. E hoje eu estou aqui com o Gustavo, ele vai ser o meu co-host junto nessa empreitada de desenvolvimento. O Gustavo, ele é arquiteto e médico, o que, pelo amor de Deus, né, faz a gente parecer meio burro nessa vida, então... Mas ele vai ser meu parceiro de microfone hoje. Tudo bom, Gustavo? Fala, Eduardo, tudo bem? É um prazer demais estar dividindo aqui esse episódio com você, nesse episódio da Associação Brasileira de Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, tá? Porque saúde também se constrói. Vamos para cima, muito conteúdo, reflexões sobre o nosso papel na transformação dos espaços de cuidado. Bom, como o Edu falou, meu nome é Gustavo Zogby, sou médico e arquiteto e apaixonado por unir esses dois mundos. E o tema de hoje é um daqueles que aquecem o coração. Vamos conhecer a história de quem está lá na base, fazendo a diferença desde a graduação, com muita garra, criatividade e propósito. Então é isso aí, gente. Hoje nós vamos conversar com esses três jovens incríveis que criaram a LAPAS, a primeira Liga Acadêmica de Arquitetura Hospitalar do Estado. Então, gente, se ajeita aí, pega um cafezinho, vamos bater um papo, pega a RDC 50 aí junto, para que a gente possa conversar, até porque a gente não faz nada sem ela, né? E a gente segue. Tudo bom, gente? Tudo certo. Ótimo. Falando em cafezinho, eu tô com meu cafezinho aqui, Edu. Ai, pois é, eu não peguei o meu, hoje eu tô só na água. Nós também estamos só na água. Para começar, tá, temos um cara que, quando percebeu que a arquitetura hospitalar não estava no radar da graduação, resolveu não reclamar, mas arregaçar as mangas, tá? Ele fundou a primeira liga acadêmica desse nicho na Bahia e desde então vem fazendo história no movimento estudantil. Além disso, ainda arruma tempo para ser voluntário em 2 ONGs. Se tem alguém que está fazendo a diferença, esse é o cara, tá? Com a gente, Rafael Gomes, estudante de arquitetura e urbanismo pela Unifax, presidente e fundador da LAPAS e voluntário nas ONGs Teto Bahia e Onda de Afeto. Rafa, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado a todos os ligantes da LAPAS e às minhas colegas aqui, incríveis. Muito obrigado. Legal, seja bem-vindo, Rafael. E a LAPAS não é feita de uma pessoa só, né? Como você falou, tem muitos ligantes, achei muito legal esse nome, inclusive. Mas a nossa segunda convidada é daquelas que ama urbanismo, ela estuda arquitetura hospitalar e também ainda encontra tempo para um pedal, uma boa música e uma vida fitness. Ai, meu Deus, gente. Porque, né, saúde é um projeto que começa de dentro da gente. Ela coordena o projeto Morar Melhor, na UFC Engenharia, já cuidou da comunicação da Liga e hoje é vice-presidente da LAPAS. Com vocês, a Laís Silva, diretamente de Entre Rios, 9º semestre de arquitetura na Unifax. Bem-vinda, Laís. Olá, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E fechando esse trio de ouro, temos alguém que já passou por um escritório especializado em arquitetura da saúde, tá? E hoje está na linha de frente dos projetos da Fundação José Silveira, e ainda lidera a coordenação de ensino, pesquisa e extensão da LAPAS. Ela é comunicativa, adora dar aulas e, de quebra, ainda pinta aquarela. Com a gente, Jaci Fernandes, estudante da UFBA. Jaci, também seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Eduardo. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. A Jaci me falou que vocês estão em época de entrega, e para quem fez arquitetura sabe a loucura que é esse momento, então vamos tentar aproveitar esse momento aí da melhor forma possível. Vamos, bora lá. Então, gente, vamos começar a nossa conversa aqui. Rafa, queria fazer umas perguntas para você aqui já. Vamos lá. Eu queria saber como que você surgiu com essa ideia de fundar a LAPAS. O que te motivou a iniciar esse movimento dentro da universidade? Vamos lá. Eu sempre gostei muito de espaços de saúde. Meu nome é dedicado a um espaço de saúde. Meu nome se chama Rafael, porque do Hospital São Rafael, aqui em Salvador.
Minha mãe ficou muito doente na infância e ela dedicou o meu nome a isso. Então, isso já é uma coisa muito latente dentro de mim. E dentro da academia, além de ser estudante, eu sou funcionário da Unifax. E eu sempre via os movimentos acadêmicos dentro das ligas muito forte nos cursos da saúde. Fora dos cursos da saúde, é quase nulo o posicionamento de ligas. E eu sempre achei isso muito importante. Eu falei assim, não, eu vou fazer a diferença. Aí a gente viu que a pandemia veio para mostrar que espaços de saúde é uma coisa muito importante, e a gente via a complexidade dos assuntos, a complexidade dos profissionais que a cada dia estão procurando mais estudar, se capacitar, e é um nicho apaixonante, é um nicho que você entra e você não quer mais sair. Então, juntando todo esse combo de história pessoal, com vivências, tanto aqui na academia, com a falta de profissionais no mercado, eu falei assim, não, vou fazer a diferença e vou fundar uma liga. Então, juntei com pessoas que tiveram o mesmo propósito do que eu, e hoje a Lapas está aqui. Uhum. Esse assunto de liga acadêmica é um assunto que me encanta demais, porque eu tive muita vivência em ligas acadêmicas, tá? No curso da medicina, até fazendo um paralelo. Na medicina, há muitas ligas acadêmicas sobre determinadas especialidades. Então, liga acadêmica de cardiologia, liga acadêmica de cirurgia, isso, liga acadêmica de pediatria. Quando eu fui para arquitetura, é algo que eu não vi, pelo menos na minha faculdade não havia, tá? Então, é algo que eu senti muita falta. O que é uma liga acadêmica? Até para quem estiver ouvindo a gente, ou nunca ouviu falar, nunca teve contato, são grupos de estudantes que se unem em prol de estudar e se aprofundar de um determinado assunto, uma determinada especialidade daquela graduação. Então, isso é muito legal, isso agrega demais, tá? Então, o estudante, desde da graduação, já vai se direcionando para qual nicho que ele quer atuar. Então, isso é sensacional. Então, desde já, parabéns, né? Liga acadêmica na arquitetura já é algo que não costumo ver, e liga acadêmica de arquitetura hospitalar. A arquitetura hospitalar isso já é um nicho pouco procurado, que poucas pessoas às vezes têm interesse. Então você, nossa, de verdade, parabéns. Muito obrigado. Uma pergunta para a Laís. Laís, você entrou na liga logo no início. Sim. Como foi esse processo de formação e o que te motivou a se engajar na liga? Assim como o Rafa, eu também tive um histórico assim com hospitais, porque minha irmã tem uma deficiência. Então, desde pequena, eu sempre tive contato com hospital, centro de reabilitação aqui em Salvador. E aí, dado a isso, eu sempre tive interesse em entender mais sobre a área, entender como era na visão da arquitetura. Então, quando o Rafa propôs a liga, eu entrei junto com os membros fundadores, não foi, Rafa? Foi. Só que tinha outra pessoa coordenando no meu lugar. E aí acabou que a pessoa tinha outras demandas, e aí eu recebi o convite de outra coordenadora, Laís, inclusive. E aí eu entrei como coordenadora de eventos, passei um semestre, aí surgiu a oportunidade de ir para a coordenação de comunicação e marketing. E aí eu acabei me engajando assim completamente. O que fez eu ter mais engajamento foi também ver como isso fazia diferença na vida de outros estudantes, de pessoas que não têm acesso ao assunto da arquitetura hospitalar, não têm acesso a esse nicho. E aí ver o pessoal empolgado, querendo aprender, dá muito gás, assim. Então, isso engaja muito. E fez eu me engajar de continuar na liga até hoje. Muito bacana, Laís. Isso é muito legal. E hoje mesmo. é vice-presidente. Sim. Uhum. Olha só. Não, e é interessante escutar você falando sobre isso, porque quando eu estava na faculdade também, eu lembro que eu queria estudar já sobre esse assunto e não tinha com quem conversar sobre isso. Mal eu conseguia conversar com os professores, porque era um assunto tão específico que eu tinha dificuldade. E aí até por isso que eu fui atrás, e foi quando eu conheci a BDH. Então, essa iniciativa de vocês é espetacular. Puxa vida, que legal. E aí, Jaci, como que foi o seu encontro com a Lapas? Você já tinha interesse na arquitetura hospitalar especificamente, ou você se apaixonou por isso depois? Então, não. Na verdade, eu nem conhecia arquitetura hospitalar. E aí, no meu primeiro estágio, que foi justamente logo que eles lançaram o primeiro Prozel da Liga, eu tive um certo contato com a arquitetura hospitalar, porque eu era do setor de orçamentos, e aí a construtora que eu estagiava fazia alguns hospitais escola. Então, alguns de
relacionada à odontologia, alguns de cirurgia plástica. E aí na parte de orçamento, eu percebi que a especificação de materiais era muito diferente do que eu já estava acostumada a ver, por exemplo, na faculdade e para casas. E aí me despertou, assim, nossa, eu achei interessante. E aí, logo, tipo assim, 2 semanas depois que me deu esse estralo de, tipo, nossa, isso aqui é diferente, eu recebi o convite por e-mail, porque eles rodaram para todas as faculdades de arquitetura aqui de Salvador, falando do Prozel. Decidi, mas assim, era uma coisa despretensiosa, de tipo assim, eu vou lá, vou ver se eu gosto, porque eu ainda não tinha me. Tipo assim, eu sempre soube que eu queria fazer arquitetura, mas até então na faculdade eu não tinha achado uma área que eu gostava muito e queria trabalhar. E aí eu entrei já eu fui ligante de ensino, e na primeira aula que eu dei, porque os ligantes de ensino eles dão aula, só para contextualizar vocês, a gente dá os temas para eles e cada um em dupla ou individual dá uma aula para a liga inteira. E aí na primeira aula que eu precisei dar, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer na minha vida. Dar aula e falar de arquitetura hospitalar. E aí realmente despertou essa paixão e aí eu comecei a engajar muito. E logo depois a nossa vice-presidente precisou sair. E aí, uma das coordenadoras de ensino foi para o lugar dela. E aí, sobrou essa vaga, né? Surgiu essa vaga na coordenação de ensino. E aí, eu acabei aceitando e engajei, e foi isso. E aí, eu já comecei a estagiar na área, inclusive graças a Lapas, e já estou aí. É sempre legal ouvir, né, de cada colega arquiteto que atua na área da saúde, perguntar como foi que você se interessou por arquitetura hospitalar, porque cada um tem uma história diferente. Nossa, cada um tem uma visão, cada um teve um contato. Na minha faculdade, nossa, dos 50 pessoas da sala, só um queria arquitetura hospitalar, que era eu, e só um atuou em arquitetura hospitalar. Ninguém queria. Eu falava, gente, isso é tão legal, é tão apaixonante. Se Sim. tivesse uma liga acadêmica de arquitetura hospitalar para disseminar, tá, e mostrar o quão encantador, o quão é belo, né, fazer projetos que atuam nesse nicho, seria sensacional. Uma pergunta para todos, tá, da liga. Que tipo de atividade ou projetos vocês destacariam como divisor de águas dentro da liga? Eu acho que é a Expo. A gente, ano passado, na verdade, semestre passado. Foi semestre passado. Semestre passado. A gente desenvolveu um projeto, inclusive foi meu primeiro projeto como coordenadora já, e aí a gente desenvolveu com todos os núcleos, tanto a presidência, que Rafa ajudou muito, quanto as coordenações, que foi a Expo Lapas. Então, a gente meio que fez oficinas de projeto dentro da liga. Então, a gente deu uma planta tipo, a gente deu programas para cada grupo. Então, por exemplo, ficava com fonoaudiologia infantil, o outro com consultório odontológico. E aí os grupos foram desenvolvendo projetos na mesma planta tipo e aí de acordo com as especificações solicitadas, né? A gente deu um cliente e tudo mais. E aí depois a gente fez uma exposição desses projetos, convidamos profissionais da área para poder assistirem, tanto arquitetos, tal, quanto fono, psicólogos, e aí foi super legal. Da minha parte, eu acho que um divisor de mares assim, da Liga foi o campo de estágio. A Liga ela começou a se popularizar e os escritórios começaram a nos procurar, e porque a gente já tem um passo à frente. Então, o ligante que sai da Liga, ele já sabe, como vocês falaram no começo, né? A gente já sai com a RDC embaixo do braço, entendeu? Então, os escritórios começaram a nos procurar em busca de estágio. Então, a Liga começou a ofertar campo de estágio. Então, para mim, eu falei, a Liga agora é um divisor de mares. E hoje, para mim, o principal divisor de águas para a Liga está sendo a produção do nosso primeiro artigo, em que estamos junto com Jace, Mariana, que também é coordenadora de ensino, Rafa e eu, que juntamos com mais 2 ligantes e estamos começando a produzir o nosso primeiro artigo. Então, isso está sendo assim, um passo super importante, porque o início da Liga, a Rafa também pensou em fazer essa produção de artigo, e aí a gente foi amadurecendo a ideia, e a gente foi nos organizando. E aí, agora, esse semestre, a gente conseguiu dar esse passo e está sendo super importante para a Liga. Eu acho que vai ser um ano em que a gente vai amadurecer muito, assim, na questão acadêmica, de a gente conseguir produzir também, sabe? E complementando, a gente está tendo orientação de Renata Pascoal, Bianca Braia e Rafael Câmara. Isso. Que são 2
uma enfermeira, né, e 2 arquitetos, todos, assim, engajados na área. E aí a gente está com um time, assim, maravilhoso, que está ajudando a gente consegue fazer reuniões e está conseguindo desenvolver e andar com esse projeto. Super time, diga-se de passagem. Meu Deus do céu, a galerinha é grande. Aham. Escutando vocês, qual foi o momento que vocês pensaram, tô fazendo uma coisa grande aqui, acho que eu tô criando um negócio que tá mudando a vida das pessoas. Quando foi que vocês começaram a perceber isso? Começou a mudar a vida das pessoas. Eu acho que quando as pessoas começaram a nos procurar parceiros, entendeu? Quando a gente começou a fechar parcerias. Porque antes a gente estava muito fechado dentro das paredes da universidade. Quando a gente começou a sair disso, a gente falou, nossa, agora a liga tá dando certo. A gente começou a fechar parcerias. Hoje a gente está com parceria com a Startay, que é um hub. Então a gente pode ir lá gravar podcast, a gente pode ir lá, é tipo um cowork. A gente está com parceiros que é um café. A gente tá com o Falso Café. Isso. E aí ele pode promover eventos lá. Eventos com a gente e tudo mais. E a Infra da Saúde. Isso, que é de Renata e Bianca, que são também nossas orientadoras da Liga e do artigo. Vocês falaram que os escritórios começaram a procurar vocês, né? Isso. Que legal. Isso, na minha primeira entrevista de estágio, o diretor lá falou, nossa, um estagiário que tem interesse, né, em arquitetura hospitalar, que tem vontade realmente de aprofundar. Ele falou, o estagiário que tem interesse nessa área é um pombo branco. Isso me gravou muito. Eu falei, gente, então tem poucas pessoas que se interessam mesmo, procuram estágio engajado em querer se aprofundar no assunto. Então, realmente, você falou, é muito verdade. Para mim, esse estalo veio quando eu conheci Renata no Congresso Brasileiro de Desenvolvimento da Educação Hospitalar no ano passado. Porque ela falou, nossa, vocês estão fazendo uma coisa que, tipo, ninguém nunca fez. Isso. Então, e a gente foi pesquisar e a gente acha que a gente não é o primeiro da Bahia, a gente acha que a gente é o primeiro do Brasil. Verdade. Porque a gente não descobriu nenhum outro... Ela deu essa estalo e a gente foi pesquisar e a gente não descobriu nenhuma outra liga acadêmica focada nesse nicho de arquitetura hospitalar. São os únicos. E aí ela meio que trouxe essa mentalidade pra gente também, de sempre dizer, gente, vocês estão fazendo história, gente, vocês estão mudando até a forma como as relações com essa área vão se dar, né? Porque vocês já estão saindo da faculdade especializados de uma certa forma, né? Enfim. E até mesmo como o Gustavo citou, na área da arquitetura é muito difícil ter uma liga acadêmica. Então, assim, aqui na Bahia, a gente já tentou pesquisar até para tentar fazer alguma parceria e a gente não encontrou nenhuma liga de arquitetura que seja realmente ativa. Isso. Que tenha sessões, que tenha realmente conteúdo, que tenha um Instagram ativo, a gente não conseguiu encontrar. Até de outras áreas, não só de arquitetura, qualquer área. A arquitetura, segundo o CAL, tem 33 áreas de atuação e nenhuma das áreas de atuação tem outra liga de arquitetura. Exatamente. Então, a gente realmente se coloca nesse lugar e percebe que a gente realmente está fazendo uma diferença no meio acadêmico quando a gente procura, assim, e não consegue encontrar algo que a gente consiga, sabe, desenvolver mais sobre o assunto, porque até mesmo outros assuntos como urbanismo, história, são assuntos que são mais acessíveis de conhecimento. E mesmo assim, a gente não conseguiu encontrar nenhuma outra liga que atue na parte de arquitetura. Isso é muito importante, né? Pegando o gancho do que vocês estão falando agora, já trazendo então essa questão acadêmica, pelo menos quando eu estava estudando e quando eu fui fazer o meu TCC, por exemplo, na área de saúde, eu fui inclusive desmotivado por um dos professores, porque na opinião dele, a arquitetura de saúde não é arquitetura. Então, existe muita questão, muita dificuldade para a gente estudar esse assunto na faculdade. Por que vocês acham que a maioria dos cursos de arquitetura sequer inclui uma disciplina de saúde ou tem tanta dificuldade de falar sobre esse tema dentro da faculdade como um todo?
acho que no meu ponto de vista, é a capacitação de professores, né? Eu acho que são poucos professores que ainda estão buscando esses assuntos, poucos professores estão ainda nesse campo de tentar fazer alguma disciplina específica. Então, a faculdade em si, o meio acadêmico, ainda tem pouca expressão para você levar isso à frente, para um MEC trazer uma disciplina, algo que seja obrigatório, como outras disciplinas de projeto, entendeu? Então, acho que o movimento ainda está em passos lentos, fazendo ainda coisas bem pequenas, tipo, a gente, uma liga, está fazendo alguma diferença. Alguns professores podem estar fazendo, em outras faculdades que a gente sabe, algum curso de férias, alguma coisa assim muito sutil, mas ainda falta de profissionais capacitados na área, porque é um mercado que basicamente todo mundo se conhece, porque é pouca gente. Provavelmente uma resistência ao novo, né? Isso, isso. Realmente, esse aprofundamento na arquitetura hospitalar, eu vejo que está muito embrionário nas faculdades. De Isso. pouquinho em pouquinho, galgando bons degraus, tá? Mas ainda iniciando, tá? E Isso. é uma área com tanta especificidade, tanta complexidade, e é uma área linda, né? Que vai impactar positivamente na vida das pessoas. Então, acho que é isso. Se cada um fizer um pouquinho, fizer a sua parte, os professores, os diretores, os gestores, os ligantes, né, os próprios acadêmicos aí introduzindo essas ligas acadêmicas e fomentando essa discussão, nossa, o benefício vai ser para todo mundo. Sim. Com certeza. E aproveitando também nesse sentido, o que eu percebo é que não somente essa questão da área de desenvolvimento que a gente está falando sobre a questão da área de saúde, ela acaba ficando um pouco esquecida dentro do foco das pessoas, mas eu percebi que ela começou a ser discutida e, até certo ponto, valorizada depois da pandemia, que Sim. acabou escancarando, né, absolutamente essa questão da importância dos espaços de saúde, da qualidade dos espaços, as UTIs, os espaços altamente complexos, os fluxos como um todo, né? E vocês acham que isso teve alguma mudança na percepção das próprias universidades nesse sentido, para entender a importância, ou dos próprios alunos para entender esse tema com mais profundidade? Assim, na faculdade que eu estudo, né, que é a UFBA, a gente tem duas professoras que são especializadas nessa área, né, que é a Laís e Patrícia. E aí elas têm tentado fazer um pouco esse movimento, né, de trazer, talvez, trazer esses temas. E aí eu já peguei algumas matérias que os professores incentivaram isso, de tipo, principalmente trazer aquela questão do conforto ambiental. E eu peguei uma matéria de espaços de saúde que a gente fez uma ILPI e um centro-dia para idosos, né? E elas falavam muito sobre essa questão da pandemia, que a gente precisava ter atenção com a questão de circulação, dos espaços a gente tentar produzir os espaços para que não fosse obrigatório o uso do ar-condicionado, porque num caso de pandemia mesmo, assim, uma outra, enfim, uma outra epidemia que viesse a ocorrer, esse espaço fosse pensado que pudesse ser adequado a isso. E uma grande inspiração que elas deram, inclusive, foi o Hospital Sara, né? Que a gente tem aqui em Salvador e tem em outras capitais também, de Lelé, que eles quase não precisaram fazer adaptações nos hospitais Sara, justamente porque Lelé magicamente projetou tudo de uma forma que funcionasse ali, mesmo no contexto de pandemia. Ventilação cruzada, iluminação Sim. natural. Ela é Perfeito, incrível. perfeito. Eu acho que a Lapas ela acaba entrando como um modificador, né, do que a gente encontra como educação tradicional. Vocês enxergam que até os próprios professores já identificaram, já elogiaram a Lapas no estabelecimento de ensino de vocês, na faculdade de vocês? Muito, muito. A gente é muito elogiado dentro da academia e Opa, agora a gente está tendo um reconhecimento em outras faculdades, porque além de estudante de dentro da Unifax, como Jace, ela é estudante da UFBA, nós aceitamos estudantes de todas as faculdades que têm arquitetura aqui de Salvador. Então, nós já estamos furando bolhas, entendeu? E não só arquitetura, a gente agora está aceitando Isso. também alguns cursos de engenharia, por exemplo, esse semestre a gente tem uma ligante que ela é engenheira de produção. Isso. E também engenharia civil. Sensacional. Isso. Engenharia civil, a gente está aceitando. É justamente esse propósito, né, da BDH, a Associação Brasileira
para o desenvolvimento do edifício hospitalar. Então, não é de arquitetura hospitalar, não é, Não. é para Sim, todo sim. mundo, todos os Isso. stakeholders Exatamente. envolvidos Exatamente. no edifício hospitalar. Então, engenheiros, pessoal da manutenção, nossa, sensacional. Isso. Exatamente. Porque trabalhar com saúde é trabalhar com multidisciplinas, né? Isso. Então, a gente Uhum. sempre está agregando conhecimento de todas as áreas. Inclusive, quando a gente faz eventos, a gente sempre busca trazer profissionais de outras áreas para falar do mesmo tema. Então, por exemplo, a gente teve um evento que a gente trouxe esse tema de pandemia, que não foi especificamente pandemia, mas a gente falou sobre edifícios de saúde efêmeros. E aí a gente trouxe, por exemplo, Renata, que é enfermeira, e estava atuando na gestão de alguns hospitais campanha. A gente trouxe também Bruna, que é um arquiteto daqui da Bahia, do estado, que também atuou nessa área. Não, Martagão foi Mariana. Mariana Negreiras, que também veio falando sobre como foi a atuação dela no Hospital Martagão Gesteira, que é o Hospital de Câncer Infantil aqui de Salvador. Então, a gente sempre tenta trazer também outros profissionais. Por exemplo, a gente teve agora um evento de maternidade. Então, a gente convidou Cristiane Silva, que vocês devem conhecer também, Rafaela, que é uma arquiteta aqui também, que trabalha na Fundação José Silveira, e Suede, que é uma doula, enfermeira obstetra. Então, a gente sempre tenta também que a gente sabe que é muito importante e que na vida para os outros profissionais, né? Perfeito. Deu um glitchzinho aqui, acho que cortou um pedacinho do que você falou, deu uma caidinha na internet, não sei o que aconteceu, mas não tem problema. Acho que essa tua pontuação de que as coisas são multidisciplinares, né, e vocês trazerem essas diferentes visões para esse contato de vocês, traz um entendimento que a gente às vezes demora para ter, né? Que a gente precisa entender as diferentes visões, as diferentes necessidades desse público tão plural que acaba ocupando esses espaços, né? A gente acha que é só uma questão de normativa, é só o doente ou é só o médico, e não, tem uma pancada de gente ali que às vezes as pessoas passam por baixo do radar das pessoas, né? Então é muito legal isso. E aí isso até me faz pensar um pouco sobre a minha trajetória acadêmica, né? Que não necessariamente como um aluno exemplar, que não fui, mas que estava só preocupado em conseguir entregar o projeto no prazo, e nem isso às vezes eu conseguia, mas eu vejo que vocês estão construindo uma trajetória com baita de um propósito, né? Isso já durante a faculdade, meu Deus. Então, assim, o que vocês têm trazido de vivência, o que essa vivência tem agregado na formação de vocês, como futuros arquitetos, planejadores e pensadores desses espaços de saúde que vão disseminar cada um desses conhecimentos? O que vocês têm percebido sobre isso? Eu acredito que, para mim, assim, a principal diferença é ter uma experiência prévia nos assuntos assim da arquitetura hospitalar, ter um conhecimento prévio, porque assim, se no caso eu me formasse e decidisse que eu queria seguir pela arquitetura hospitalar, eu teria que passar por um outro processo e eu já estou aprendendo isso na faculdade. Então, assim, para minha vida profissional e acadêmica tem sido assim um divisor de águas. Para além disso, eu acho que é importante citar que a Liga, além do conhecimento, além de todo o conteúdo que a gente consegue adquirir, a gente também tem um relacionamento muito interpessoal, assim, entre a gente. Então, assim, a gente tem grupo de ligantes, a gente interage, assim, no final das sessões, a gente interage, a gente sabe, a gente criou também um relacionamento pessoal. Então, isso é muito importante também. A questão do networking também é muito importante. Então, acaba que a gente vai criando uma rede de apoio, porque assim, como estamos todos interessados no mesmo assunto, isso é muito legal, sabe? Porque você encontra literalmente um grupo que também se interessa por aquele assunto, também está engajado com aquele assunto. Então, isso faz total diferença, total. Para mim, a minha perspectiva é você ter uma posição de liderança. Eu acho que a geração de hoje em dia, ela é uma geração que ela não quer se expor à dificuldade, não quer se expor ao novo, não quer se botar a si à frente. Então, na minha perspectiva, a Liga me amadureceu muito sobre questões referentes a isso, a gestão, a liderança. Então, você acaba aprendendo muito com o posicionamento do outro, entendeu? Então, eu vejo isso como muito positivo, que a Liga agregou isso para minha vida.
Para mim, realmente foram duas coisas, que é a questão do networking, que como eu tenho organizado esses eventos, né? Então, eu acabei tendo que dar minha cara a tapa e falar, oi, tudo bom? Te conheço de tal lugar, e aí você quer participar de uma sessão, e aí interagir e tal, e com isso a gente conseguiu bastante parceria, assim, para a Liga. Tem vários profissionais, inclusive tem a Doris também, que está sempre disponível, que já participou de eventos, e enfim, tem a Renata, tem a Bianca, tem o professor Manuel, que também participa do GEAOSP, tem a professora Laís, que também é do GEAOSP, que é um grupo de estudos de arquitetura hospitalar aqui da UFBA. Então, eu acho que isso foi muito importante, e estar na Liga me ajudou a desenvolver isso. Então, eu comecei a me colocar nesse lugar de, tipo assim, olha, eu sou coordenadora, eu quero te chamar para um evento, não sei o que lá, e eu conheci muitas pessoas. E uma outra questão é realmente a parte do aprendizado mesmo, porque eu comecei a desenvolver, eu comecei a perceber que eu gosto de dar aula, então isso já me colocou num espaço, o que eu vou fazer após a faculdade? Será que eu após ou será que é um mestrado? Entendeu? Porque realmente eu gosto muito, tipo assim, esse tema de arquitetura me enche os olhos, assim, de verdade, assim, eu falo muito feliz, assim. E é desafiador estar na Liga, todo mundo aqui sabe, porque, tipo, é difícil, a gente tem que fazer muitas coisas, tem que dar conta de muitas coisas, a gente não para, tipo, e a gente tem que dar conta das nossas demandas pessoais, a gente também tem que dar conta da faculdade, dos estágios, todo mundo aqui tem seus trabalhos, então, é realmente desafiador, e eu acho que tem ajudado também a gente a desenvolver essa questão de dividir melhor o tempo. Gestão de tempo. Exatamente. Na questão de gestão de tempo e de gestão de pessoas também, como o Rafa Sim. falou, porque todo mundo aqui, tirando o Rafa, que sempre foi presidente, a gente já foi coordenador de núcleo, então a gente já teve um grupo grande de pessoas, né, para liderar mesmo, assim, e para direcionar e tal. Então, isso também é bem importante. Fora que a questão do estágio, né, porque a Liga me abriu para esse campo. Porque eu comecei a estagiar com Doris, graças à Liga, porque ela geralmente procura ligantes da Lapas para poder convidar para estagiar, porque são pessoas que já estão interessadas. Então, minha primeira experiência, né, de estágio na área foi graças à Liga também. E a gente tem outros ligantes que também passaram por isso, justamente por que Rafa comentou no início, que a gente já é procurado hoje em dia para oferecer essas vagas de estágio, justamente porque são pessoas que são interessadas, e os escritórios e as fundações e tal, eles têm interesse em pessoas, né, que têm interesse pelo assunto, conhecimento prévio e tudo mais. E complementando o que já se falou, eu lembrei de um detalhe importante também que fez diferença para mim, é os conhecimentos específicos que a Liga propõe para a gente. Que, além da arquitetura hospitalar, como a gente divide a Liga em núcleos, então a gente tem um núcleo de ensino, pesquisa e extensão, a gente tem um núcleo de comunicação e marketing, e a gente tem um núcleo de gente, gestão e eventos. Então, essa parte de gente, gestão e eventos traz muito conhecimento administrativo, de organização, de produção. Então, e acabou que eu acabei passando por todos os núcleos, menos o de ensino. Então, esses conhecimentos específicos, foram muito enriquecedores para mim, principalmente no núcleo de comunicação e marketing, porque a gente sabe que hoje em dia tudo é as redes sociais, né? Assim, para você ser visto, enfim, você precisa produzir um conteúdo ali na sua área, precisa estar sempre antenado, né, nas novidades das redes sociais. Então, isso para mim, no núcleo de comunicação e marketing, assim, foi um divisor de águas, porque eu aprendi muito. Sempre foi uma área que eu me interessei também, mas lidando com a comunicação da Liga, eu consegui ter o conhecimento mais prático. Então, a Liga também trouxe esse conhecimento específico, sabe? Vocês estão falando, tá me subindo aqui uma nostalgia sobre todo esse engrandecimento que ocorre durante a participação de uma liga. É realmente isso. Esse amadurecimento de gestão de equipe, né? Muita coisa eu aprendi nas ligas, de organizar um evento, organizar um simpósio, liderar a equipe. Na arquitetura é assim, a gente lida com a equipe a todo momento. Sim. Então, é engraçado, muita coisa a gente aprendeu, eu aprendi lá na época das ligas. E uma coisa que a Jaci falou, que já pensa, como é que vai ser? Vou fazer um mestrado, vou fazer uma especialização. É que quanto mais a gente se aprofunda no assunto,
mais a gente percebe que a gente precisa estudar aquilo. Sim, tá? Sim. Quanto mais a gente descobre que a gente não sabe nada daquilo, que a gente aí Uhum. gera uma ânsia de querer estudar, de querer se jogar no conhecimento. E a medicina ela é efêmera, ela está sempre girando, então é um conhecimento que é eterno, que é constante. E isso traz uma satisfação muito grande. Vocês falaram, a Jaci falou da Doris, né? Só para contextualizar todo mundo, a Doris é a presidente da BDH, tá? A Doris, justamente com o Guilherme, que é nosso head de marketing, foram os grandes fomentadores aí do nosso podcast. Então, desde já, enaltecendo os dois aqui nesse episódio. E, Edu, acho que a gente pode pular para o nosso bate-bola jogo rápido, com umas perguntinhas aqui para eles. Vambora. Umas perguntinhas até um pouco mais pessoais, né? Rafa, primeiro com você. O momento mais desafiador da Lapa. Da Lapas, da Liga. Pergunta difícil. Uhum. Eu acho que o momento desafiador é lidar com conflitos. Eu acho que um gestor chega em um determinado momento que você lidar com pessoas gera algum impasse, algum conflito, e você parar e sentar com pessoas e resolver conflitos internos. Eu tenho uma filha de 2 anos, eu acho que esse desgaste eu deveria ter com minha filha, mas não. Eu tive que ter desgastes com ligantes, entendeu? Então, isso tem uma posição diplomática dentro da Liga, foi desafiador. Uhum. Nossa. Não, eu tô pensando nas coisas que eu poderia ter aprendido na minha época acadêmica, que agora, meu Deus do céu. Laís, qual é o aprendizado que você vai levar para a vida de toda essa experiência que você está tendo agora? São muitos. Eu poderia te dar uma lista. Mas eu acho que, para mim, além do conhecimento assim da Liga, que a Liga me proporcionou, eu acho que, com certeza, é o relacionamento interpessoal. Porque as conexões que você constrói dentro da Liga, assim, não são conexões que a gente sabe que daqui a um mês vai acabar. São conexões que a gente mantém, sabe? Então, eu acho muito importante isso. Por exemplo, acho muito legal assim, a dinâmica que a gente tem da Liga, porque meu TCC eu estou fazendo sobre arquitetura hospitalar, eu estou fazendo um centro de reabilitação. E aí, eu estava assim, procurando uns bloquinhos muito específicos assim, do CAD. E aí, tipo assim, eu lembrei, vou pedir algum ligante, porque com certeza vai ter. Aí eu saí pedindo a todo mundo assim. Então, assim, sabe, são conexões, é um exemplo bobo, assim, mas são conexões que a gente cria e a gente mantém, sabe? E aí, vários ligantes, Mariana me respondeu, Rebequinha me respondeu, então é muito importante isso, porque pode ser assim para uma coisa pequena, mas também para coisas grandes, sabe? Então, para mim, o relacionamento interpessoal e as conexões que eu fiz na Liga e no network, eu quero levar isso para minha vida, com toda certeza. Complementando o que Laís falou, a gente tem uma ligante específica que ela saiu esse semestre e ela está fazendo especialização no Albert Einstein, que é Lisandra. Eu falei para ela, olha, depois que você terminar a sua especialização, volta para a Liga, de ligante para palestrante. Isso. Ela fazer toda essa trajetória, como é que foi o desenvolvimento dela. A gente já tem um tema específico, de ligante para palestrante. Putz, sensacional. Jaci, terceira e última pergunta aqui no nosso bate-bola jogo rápido. Defina os espaços da área da saúde em poucas palavras. Eu acho que tem que ser um espaço funcional, mas que promova um conforto, uma certa... né? Tanto para os colaboradores, quanto para os profissionais, tanto para os pacientes e para os acompanhantes. Eu acho que isso é fundamental, assim. Que seja um espaço que acolha todo mundo, mas que seja funcional e que sirva ali para o propósito dele. Sensacional. Caramba. Puxa vida, gente, que legal que está sendo essa conversa. Nossa, é um assunto que não só é de grande importância, mas é muito legal ver isso tão cedo na cabeça de vocês. Então, assim, só para a gente finalizar, já ir caminhando para o nosso final, antes das nossas despedidas, vocês têm algum recado, alguma coisa que vocês queiram falar para as pessoas, alguma coisa que vocês queiram se posicionar da forma como vocês quiserem? Fica à vontade, a palavra é de vocês. Eu deixo o convite para as pessoas de Salvador conhecer a Liga. A gente tem sessões abertas onde a gente pode acolher qualquer pessoa que até não seja estudante de arquitetura, seja qualquer pessoa, até que a pessoa não tenha
ou não seja de graduação nenhuma, às vezes seja o pontapé inicial, que tem gente que não sabe se quer estudar uma faculdade ou não. Então, às vezes, a liga pode ser até um propulsor de se a pessoa quer estudar ou não, entendeu? Às vezes, o primeiro contato com o nível superior, a gente sabe que a educação transforma. A gente está todo mundo com o mesmo propósito. Então, a gente tem algumas sessões que são abertas a qualquer pessoa, desde que a pessoa se inscreva. Então, eu deixo o convite a todo mundo acompanhar nossas redes sociais e ficar atento. E que as pessoas tenham uma empatia sempre no olhar do outro, né? Porque o que a gente está estudando aqui, por mais que a gente tenha todo um embasamento teórico, a gente sempre está se preocupando pela perspectiva do outro, pelo cuidar do outro, pela atenção do outro. Porque a gente constrói, mas a gente não, em tese, não era para usar, né? Mas a gente constrói, mas o outro que usa, né? Os profissionais que usam, os pacientes que usam. Então, a gente sempre ter esse coração quentinho de ter a simpatia do outro. E uma coisa que eu queria deixar um convite para vocês, profissionais da área, profissionais de saúde, profissionais nesse nicho, né, de edifício hospitalar, que queiram colaborar com a Liga. Então, se vocês, né, tiverem algum interesse em colaborar com a gente, vocês podem mandar mensagem nas nossas mídias sociais, a gente conversa com vocês, a gente às vezes faz eventos online, então a gente consegue ter a participação, inclusive, de profissionais de fora aqui da Bahia, como a Cris, como a Renata, como a Bianca, a gente já trouxe na modalidade híbrido. Então, se vocês tiverem interesse em colaborar com a gente, sintam-se convidados, podem falar com a gente, que a gente vai estar disposto a movimentar e fazer um evento super interessante para que seja enriquecedor, né? Tanto para vocês quanto para a gente. E eu queria trazer esse momento final, né, que vocês já falaram, para agradecer, porque assim, a Liga não é só feita pelas nossas mãos, são várias mãos. Então, nós temos um time de coordenadores, Giovana Pastore, Mariana Fausto, Laís Alves, Rebeca Carvalhal, Ribeiro. E assim, nós somos um time, assim, e além dos nossos ligantes, assim, que hoje em dia a gente tem 30 ligantes. Então, assim, a liga é feita por muitas mãos. E se não fossem eles, se não fossem também o nosso time de coordenadores e os orientadores. E orientadores, com toda certeza, a gente não estaria aqui hoje. Nossos orientadores, Rafael Câmara, Manuel Messias, Renata Pascoal, Bianca Braia. Exatamente. E aí a gente queria deixar o nosso muito obrigado, assim, por toda a colaboração, até quem ajudou a gente no início, a nossa professora Alessandra Atuin, que foi a nossa primeira orientadora, nossa coordenadora Paula Berton também, que, assim, no início ela foi crucial, ela deu o pontapé, assim, para a gente conseguir avançar. Ela nos apresentou Doris, então ela que deu esse incentivo para a gente conseguir engajar, sabe? Isso. Então, a gente é muito grato, assim, por todas as pessoas que participaram, por todas as pessoas todos os ligantes que passaram pela Liga e deixaram o conhecimento, deixaram o engajamento. Assim, a gente fica muito feliz mesmo. E é isso. A gente queria agradecer mesmo por todo o apoio e incentivo. Agradecer a vocês também pela oportunidade. É isso. Exatamente. O prazer é nosso. Por trazerem a gente aqui para falar isso para o Brasil todo. A trajetória... Reconhecimento mesmo, né, da Liga como algo importante, que faz a diferença. Sim. Da mesma forma que vocês falam que passa um filme na cabeça de vocês, também passa um filme na nossa cabeça. São 2 anos, mas foram 2 anos que pareceram 20. Foram muito intensos. Muito intensos. Então, outro dia eu estava apresentando a Liga com a Doris e a Amélia Zal, que foram as primeiras palestrantes da Liga. Hoje a gente está aqui referenciando elas. Sim. Isso. Eu ia dizendo que a trajetória de vocês é a prova, né? Que dá para fazer a diferença desde a graduação. Que mais iniciativas como a LAPAS surjam, tá? E fortaleçam aí os espaços da saúde. É isso, inclusive, a gente gostaria de incentivar também aos estudantes de arquitetura, de urbanismo, para que tomassem essa iniciativa, sabe? Porque realmente é algo que faz a diferença na vida do estudante. Total. Inclusive, até se alguém se interessar e quiser tirar dúvidas com a gente, quiser entender com o Rafa, comigo, assim, o processo da Liga, com o Jace sobre os núcleos, a gente está super aberto e super disposto a ajudar também. Eu acho que a gente puder contribuir nesse ambiente acadêmico, a gente está disposto. Inclusive, dando um spoiler, o nosso primeiro artigo vai ser justamente um estudo de casos sobre a Liga.
que a gente acha, a gente entendeu que é uma coisa que é importante que a gente, né, mostre como a gente fez, o que a gente faz, para que incentive que outros estudantes se engajem e façam, reproduzam, né, esse modelo pelo Brasil. Ótimo, excelente. Gente, Rafael, Laís, Jaci, puxa, que presente que foi ter vocês aqui com a gente. Foi muito gostoso mesmo. Eu já estava empolgado, agora estou muito mais feliz ainda. Então, quero agradecer vocês também por compartilhar a história de vocês, os aprendizados e cada uma dos desafios que vocês tiveram que enfrentar. A gente sabe que não é fácil, a gente podia muito bem estar assistindo Netflix ou qualquer outra coisa parecida em casa, mas não, a gente está ali tentando aprender e aprofundar os nossos conhecimentos para poder oferecer uma condição muito melhor para todas as outras pessoas. Então, eu quero agradecer a vocês, a todo o esforço de vocês e pelo tempo de vocês aí para a nossa iniciativa aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Foi muito importante para a gente estar aqui, né? Com certeza. Muito enriquecedor. Imagina. É a gente que agradece. Prazer conhecer vocês, inclusive. Prazer é todo nosso. E a gente vai ficando por aqui. A gente já sabe, né? A gente tem um congresso ano que vem, então eu não espero nada menos do que vocês lá. E quem sabe a gente consegue fazer essa entrevista ao vivo. Mas é isso, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Para você que escutou a gente até aqui, eu quero agradecer. Não importa se você é estudante, profissional de saúde ou só gosta da área como um todo, não deixa de seguir e de conhecer a BDH como um todo. A BDH ela tem essa iniciativa de espalhar o conhecimento e discutir, debater sobre os espaços de saúde, não importa o ponto de vista, seja você um usuário do espaço, porque você infelizmente precisa, ou seja você alguma pessoa que trabalha nesse espaço. Se você também tem interesse de participar das nossas conversas, entre em contato com a gente. A gente está à disposição, nós queremos trazer justamente essa oportunidade da gente poder debater sobre as experiências das pessoas a respeito desse espaço, que são mais do que essenciais para a nossa vida como um todo. A gente precisa deles para a gente poder viver, né? Então, nós ficamos à disposição e quem tiver interesse, entre em contato com a gente, que a gente está à disposição para fazer essa conversa seguir adiante da forma como for possível. Obrigado a todos os ouvintes aí por nos acompanhar nesse episódio aí da Connect ABDH, tá? A gente se encontra no próximo. Falou! Valeu, tchau. Obrigadão, gente. Até mais. Até mais. Tchau.